Olá, amigos do canal Neto Paulo de Tarso, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Que Jesus, nosso amado Mestre, possa nos iluminar, nos inspirar, caminhar conosco nessa jornada, E possa despertar nossos corações para as reflexões de hoje. Gostaria de começar a nossa conversa, nossa singela reflexão, com uma metáfora, com uma analogia, que vai ser muito enriquecedora para a nossa reflexão de hoje. Eu acredito que vocês que estejam aí me ouvindo, têm o hábito, de tirar o lixo de casa todos os dias. E agora imagina se esse lixo não é tirado em 5, 6 dias. Começa a ficar deteriorado, começa a apodrecer, um odor desagradável, pode juntar insetos, baratas, ratos, escorpiões, enfim. Trazer doenças, além de causar todo um desconforto, uma situação desagradável para quem mora ali. Então, agora imagine uma casa sem tirar o lixo por um mês. A situação fica muito difícil. Agora imagine vários meses, ou até anos, com aquele lixo ali. Cria uma situação insuportável, uma casa praticamente inabitável. Apesar de ser aparentemente um absurdo, muitas vezes isso acontece conosco. Só que a nossa casa, não a casa física, mas a nossa própria casa interior, que é a nossa casa espiritual. O benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Moradias de Luz, ele conta que o nosso espírito reside nos próprios pensamentos. Então, a nossa casa mental é a casa onde nós residimos espiritualmente no nível psíquico e consciencial. O livro No Mundo Maior, o benfeitor Calderaro, também no capítulo 3, também explica para o André Luiz, intitulado A Casa Mental, a mesma situação. Então, esses lixos, todo esse detrito, toda essa sujeira que muitas vezes deixamos acumular, são nossos sentimentos, nossos pensamentos desequilibrados, obtusos, sujos, ainda inferiores, como mágoa, ressentimento, inveja, cólera, ira, raiva, irritabilidade, desgosto, negativismo. De todos os sentimentos, muitas vezes desequilibrados, eles são como se fossem lixos mentais, e que muitas vezes, de uma forma invigilante, nós guardamos esse lixo conosco por dias, meses e até anos, guardando esse lixo que naturalmente será algo que vai causar desequilíbrios, que é tóxico para nós mesmos. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado de Enfermidade, ele faz uma analogia brilhante, em que ele compara o dano que uma emoção muito forte causa no nosso corpo. É como se pegássemos um martelo e dessemos uma martelada em alguma máquina sensível. Então, toda vez que em casa, no trabalho, no trânsito, nós discutimos, damos vazão a esses instintos, esses pensamentos infelizes, inferiores, numa situação de mágoa, de cólera, de ressentimento, é como se nós dessemos marteladas no nosso próprio corpo espiritual, que pode também acarretar consequências no nosso corpo físico. Então imagine essa situação alimentada, retroalimentada, regurgitada durante muito tempo. Toda vez que aquela mágoa, que aquele desafeto vem à tona, nós estamos revivendo esses desequilíbrios, e estamos, de certa forma, intensificando o lixo mental que existe em nós. Nós sabemos que o pensamento ele interfere no nosso corpo físico, que uma emoção, que um pensamento, um sentimento desequilibrado, ele também afeta o nosso corpo somático. No livro Os Missionários da Luz, no capítulo 5, intitulado Oração, o benfeitor explica para o André Luiz, entre aspas, que cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Ou seja, os nossos pensamentos desequilibrados, eles também causam desequilíbrios orgânicos.
Então todo esse lixo acumulado necessariamente também pode acarretar em desequilíbrios do corpo também, e gerar doenças, alimentar processos patológicos. No mesmo capítulo do Pensamento e Vida, o Emmanuel comenta que nem toda doença é causa de um pensamento desequilibrado, mas todo tipo de desequilíbrio de pensamento pode, sim, ampliar o processo patológico e até mesmo causar. Então existe uma relação direta entre o pensamento e o nosso estado de saúde, seja ele a nível biológico, físico, ou seja ele a nível espiritual, né? Para podermos ilustrar um pouco mais a situação, né, eu recorri à nossa benfeitora Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, psicografia do Divaldo. Esse texto foi sugestão do querido amigo Pedro Rafa de Ribeirão Preto. Então, me permitam, eu vou ler um trechinho para a gente poder comentar. Ela comenta: o ressentimento é tóxico, que mata aquele que o carrega, ou seja, o ressentimento é um veneno, é tóxico, ele mata. Então imagine esse ressentimento, esse tóxico, sendo alimentado todos os dias. Agora imagine uma vida alimentada pelo ressentimento. Não é à toa que pode até desencadear um processo de suicídio indireto, né, pelas falências orgânicas antes do tempo predeterminado pela providência divina. Então ela prossegue: enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis, ou seja, é a martelada no nosso corpo perispiritual que o próprio benfeitor Emmanuel comentou, e produz disritmia, oscilação de pressão e disfunções cardíacas, ou seja, esse desequilíbrio afeta também o nosso corpo, né, produzindo enfermidade física. E aí ela conclui: não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. Então o ressentimento, nesse caso, esse lixo mental, poderia ser também outros, são como venenos tóxicos que de forma voluntária e muitas vezes invigilante nós cultivamos. Então é como se nós tomássemos diariamente doses de veneno, toda vez em que nós alimentamos a mágoa, o ressentimento e todos esses sentimentos inferiores e infelizes. Então, como que nós podemos fazer para nos livrarmos disso? Para nos higienizarmos, para nos equilibrarmos, limparmos a nossa casa. Na mensagem Limpeza, o benfeitor espiritual Albino Teixeira, ele diz o seguinte, que toda cura espiritual, ela exige necessariamente limpeza de pensamento, né? E como podemos fazer essa limpeza? Qual que é o nosso padrão, né? Porque se eu olhar a casa mental do meu vizinho, daquele que é próximo a mim, pode ser que ela esteja tão suja e tão deteriorada quanto a minha, né? Então o nosso padrão, para nós espíritas, é a casa mental do Cristo, que é a casa mental mais pura por excelência. É um palácio mental, é uma morada resplandecente, um pensamento puro, límpido, né? Como o próprio Kardec diz que Jesus, o Cristo, ele é o médium de Deus, ou seja, é o pensamento divino sem interferência, totalmente cristalino, límpido, resplandecente, né? Então, se quisermos almejar uma morada mental superior, feliz, é a própria morada do Cristo, né? Do pensamento cristão na sua essência, né? E é lá que nós devemos almejar, né? Então, é claro que estamos ainda muito distantes dessa condição, mas a doutrina nos ensina que é para lá que nós chegaremos, no nosso passo a passo na caminhada evolutiva. Mas é importante que tenhamos esse modelo, né? Que tenhamos esse norte, essa diretriz, essa orientação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, intitulado Bem-aventurados que têm puro coração, Kardec comenta um tópico falando sobre o pecado por pensamento e adultério. E é interessante que ele comenta o adultério não apenas no sentido literal, né, do pecado por pensamento, adultério por pensamento no sentido literal, mas, sobretudo, na ideia do adultério, ocorre quando toda vez em que nós transgredimos o pacto que nós fizemos com Deus, simbolizado pela aliança, de não transgredirmos as leis divinas. Então, toda vez que por pensamento, ou seja, que nós cultuamos esses pensamentos desequilibrados,
nós estamos adulterando, nós estamos desrespeitando esse pacto e esse acordo, esse desvio com as leis divinas. Então é como se Jesus nos orientasse para sermos vigilantes não apenas com as práticas exteriores, com os rótulos, né, de sermos cristãos, enfim, católicos, umbandistas, enfim, mas de vigiarmos, temos a vigilância interna daquilo que nós colocamos dentro da nossa própria casa mental. Será que temos acumulado o lixo e aparentemente demonstramos a casa bonita por fora, só que por dentro é um sepulcro caiado, né? Então, porque a morada do espírito é a própria morada do pensamento, é a morada íntima, interior, que é isso que conta, né? Muitas vezes nós não apedrejamos o nosso irmão que cai na via pública, mas quantas vezes antes mesmo já executamos ele em pensamento, né? Então, é o que Jesus nos convida, a pureza, a verdadeira pureza, que é a pureza do coração, né? Para tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos é que determina a vida que teremos, né? E nós nos alimentamos do pensamento que temos, né? Nós somos o que pensamos. Então, por isso é tão importante a questão de vigiar em relação aos nossos pensamentos, né? Será que temos guardado o lixo mental ou temos tirado esse lixo deteriorado para fora, né? Então, como que nós podemos fazer para higienizar? Simples, que nós passemos então a interiorizar o Cristo em nós, centralizarmos o pensamento cristão nas nossas vidas, né? Então, toda vez que sofremos mágoa, que sofremos algum tipo, tivermos motivos para ressentimentos, que possamos perdoar quantas vezes forem necessárias e seguir amando e trabalhando, perdoando sempre, né? Se um melindre nos assaltar, nos bater à porta da nossa casa mental, vamos lembrar que Jesus doou tudo o que tinha, doou tudo de si e nada esperou em troca. Então, que de certa forma nós possamos limpar e higienizar os nossos pensamentos com Cristo em nós, né? Que possamos caminhar de forma mais segura, mais clara, mais branda, mais equilibrada, olhando para dentro da nossa própria casa mental e vendo o que temos guardado aqui dentro. Será que temos guardado os tesouros, as virtudes ou os lixos que estão deteriorando em nossa alma e nos adoecendo por dentro? Que o Jesus, nosso amado Mestre Jesus, possa nos conduzir, nos iluminar na nossa caminhada, ampliar a nossa visão espiritual, né? Nos dando um entendimento mais profundo, né? E que todos fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.